Programa TPM. Oferecimento Fisioforma, estética de resultados. Vivenda do Brasil, cosméticos inteligentes. Acaba de chegar uma novidade mundial na Fisioforma, a criolipólise, que congela e destrói as células de gordura. Resultados rápidos, é muito eficiente. E você sabe, Fisioforma sempre pesquisa e traz o que há de melhor para você. Cada vez que sai uma novidade, é lá que eu vejo pela primeira vez. Aí quando eu chego em São Paulo, que eu tenho meu médico lá também, que eu frequento, aí quando falam lá, falam, já fiz lá na Luciana. É só ligar e agendar a sua consulta. Fisioforma, essencial. Hoje no programa TPM nós vamos falar sobre a importância dos diagnósticos por imagem. Então fiquem atentas porque você vai esclarecer muitas dúvidas e conhecer muitas novidades. Olá pessoal, hoje aqui no nosso programa TPM estamos recebendo o ultrassonografista Dr. Marcelo Miciato e ele vai nos explicar, gente, a respeito da importância dos diagnósticos por imagem e toda a evolução que teve neste processo, né, da ultrassonografia e outros mais. Que só veio para ajudar, né, nos diagnósticos e tudo mais. Esse método, eu acho que evoluiu como toda a computação tem evoluído. Ele é um computador e evoluiu drasticamente nos últimos anos, né? É um método diagnóstico muito bom para ser utilizado. A grande vantagem da ultrassonografia é a sua inocuidade. É um método totalmente inócuo, diferente, por exemplo, um pouquinho da tomografia, que ela usa radiação. Então ela tem radiação, você está sendo irradiado. O ultrassom, ele é onda sonora mesmo, né? E a onda sonora, ela é totalmente inócua, né? Então ela não agride a pessoa, o paciente. E é impressionante que eu estava vendo como que evoluiu, porque eu lembro do meu primeiro filho, há muitos anos atrás, que a gente quase não conseguia definir o que era uma coisa ou outra. Hoje você vê tudo, meus dedinhos, você vê tudo com detalhes, né? Isso ajuda muito, né? Ajuda demais, inclusive a obstetrícia, que é a área da medicina que cuida da gestante, ela é dividida em... A gente fala que foi o divisor de águas da obstetrícia, a era pré-ultrassom e pós-ultrassom. Antigamente se cuidava só da mãe, você tinha uma surpresa no nascimento do bebê na realidade. Era surpresa em todos os sentidos, desde o genital do bebê, que hoje em dia a ultrassonografia vem ajudar muito, mas até na saúde fetal, né? E o ultrassom ele veio para cuidar tanto da mãe, ajudar a cuidar da mãe, mas principalmente ajudar a cuidar do feto, né? E doutor, quais são as áreas que são mais usadas para fazer ultrassom, tanto em homens quanto mulheres? Olha, o ultrassom hoje ele pode ser usado para qualquer coisa. Ele só ele não tem uma boa... devido a ser uma onda sonora, ele não deve ser usado no sistema ósseo, ele não vai ser utilizado. Para você é muito superior à realização de um raio-x, de uma tomografia, mas ele pode ser usado em qualquer área. E ele não serve também para ver cérebro, porque a onda sonora não penetra na calota craniana e você não tem como avaliar o cérebro. Então, quer dizer, ele tem algumas limitações, mas no restante ele pode ser usado. Olha, só para alguns exemplos, assim, na área da ginecologia obstetrícia, é um dos métodos melhores que existem, né? Para se avaliar o órgão genital interno feminino, para se avaliar as mamas. Órgãos superficiais, ele serve para tudo. Hoje existe até ultrassonografia da pele, da tireoide, da mama, do abdômen, dos rins. E é uma gama imensa de opções. Pois é. Realmente, hoje todo mundo já é bem difundido nessa área, né, da ginecologia, principalmente nesse período de gestação. E que antes, como você falou, foi um divisor de águas quando foi inventado o ultrassom. Era apenas feito um raio-x. Antigamente não se existia, não se avaliava o feto, né? Não, gente, a coisa era muito louca. Você às vezes descobria, por exemplo, só um exemplo assim, às vezes você obstetra suspeitava que tinham 2 fetos,
Apenas uma suspeita, assim, que eram gêmeos, ele ia fazer um raio-x da mãe, né? Você tinha que irradiar a mãe. Hoje não se faz mais isso. Doutora, tem algumas doenças, algumas coisas que podem ser corrigidas ainda na gravidez, graças a ultrassom? Olha, essa área é uma área muito ampla, ela é chamada hoje em dia de medicina fetal, né? Existem algumas doenças, são poucas, infelizmente a medicina fetal, ela trabalha com uma área assim, ela vai ver principalmente algumas malformações do feto. E essas malformações, a grandíssima maioria, exceto algumas exceções, a gente poderia até explicar, mas não temos tempo para isso, podem ser corrigidas. Olha que bom. Que legal. Algumas são exceções. Infelizmente, a grande maioria a gente só faz o diagnóstico. Mas o tratamento muitas vezes fica muito difícil. O ultrassom ele não vai conseguir tratar isso não, ele vai fazer o diagnóstico, mas isso já é muito importante. Por exemplo, se a gestante ela souber que o feto já tem alguma coisa, ela não vai ter aquele todo aquele impacto, aparato já vai ser montado também para receber aquele uma coisa feto muito importante aí, já não querendo te interromper, vem nas malformações cardíacas. É verdade. Se você encontra um feto com uma malformação cardíaca, o ultrassom é decisivo, porque se você já monta um aparato todo para esperar aquele feto que tem malformação cardíaca. Saindo dali, muitos deles já vão para a mesa cirúrgica para poder corrigir e ele tem grande chance de sobrevida, né? Gente, ó, paradinha, não saia daí, intervalo comercial, a gente já volta. Não espere o verão chegar para começar a se cuidar, hein? É essencial que você fique linda em todas as estações do ano. Agora, tantos feriados aí, você tem que começar sim seu tratamento corporal na Fisioforma. Por exemplo, você pode amenizar a gordura localizada. Já na primeira sessão, você consegue reduzir de 2 a 4 centímetros. Tecnologia europeia à sua disposição. E tem muitos outros aparelhos. No caso da celulite, por exemplo, você consegue amenizar o seu quadro de celulite em até 80%. Isso mesmo, nenhum procedimento é invasivo. Você pode fazer com total segurança, com muita qualidade, que você vai obter ótimos resultados, como nessas fotos de antes e depois que você tá vendo. Então já sabe, Fisioforma é estética de resultados. E aproveita, tira um tempinho nessa correria do seu dia a dia para você relaxar um pouco. É essencial para a sua qualidade de vida e autoestima. Agende sua consulta. E você vem aqui, você passa umas horas gostosas, você faz um tratamento, e bate um papo com as meninas, você volta para casa renovada. De volta dos nossos comerciais, estamos recebendo hoje o ultrassonografista Dr. Marcelo Miciato. Dr. Marcelo, me fala uma coisa. A gente sabe que o raio-x é um problema muito sério, que emite radiação, que causa problema. Numa gestante, nem pensar, não sei, às vezes, o último caso, se não tiver outra opção. Existe algum risco para a pessoa que faz o uso do ultrassom? Essa pergunta é muito boa, Luciana, porque existe às vezes um certo mito sobre isso. E isso, com toda a segurança e com toda a certeza, não existe risco absolutamente nenhum. Como eu disse no começo, a grande vantagem do método é a sua inocuidade. Não existe, no caso da gestante, nenhum risco para ela e nenhum risco para o feto. Os aparelhos hoje eles trabalham com uma margem de segurança muito grande, onde não há nenhuma agressão, tanto para o paciente quanto para o feto, no caso, se for uma gestante. Porque tem muita mãe que fica neurótica, né? Ela quer todo mês fazer, e aí até uma limitação, até mesmo pelos planos de saúde e tudo mais. Inclusive tem gente, a Ivete, por exemplo, comprou uma máquina e botou em casa, né? Sim, é verdade. É verdade, pra ficar vendo. Eu conheço, tenho várias amigas que querem todo mês fazer, até tem plano, não paga, porque quer mesmo não tem problema nenhum. Não tem problema absolutamente nenhum. O método é totalmente seguro. Essa é a grande vantagem, totalmente inócuo. É onda sonora, é apenas onda sonora, é uma onda mecânica que não existe radiação, não existe nada disso. Então é totalmente inócuo. Acho que a única dúvida que pode surgir é o seguinte: mas e aquele ultrassom que é feito na fisioterapia, aquele esquenta? Sim, mas aí é outro método, o ultrassom, método diagnóstico, ele trabalha não só com a emissão do som, e sim com a recepção dos ecos, que a gente chama, né? Por isso que ele é muito seguro, ele trabalha mais com a recepção e não com a emissão. E o ultrassom da fisioterapia, ele tem muita potência para poder aquecer o tecido. E ele trata as lesões, muitas vezes, na fisioterapia, aquecendo o tecido. Aqui, no nosso caso, não é. A potência é muito baixa, mas a recepção é muito alta. E, doutor, com relação à mama, qual a diferença entre a mamografia e o ultrassom de mama?
Bom, primeiramente eu já disse algumas coisas. O ultrassom ele é totalmente inócuo, você pode fazer um ultrassom de mama o resto da sua vida que ele não vai te agredir. A mamografia, inclusive a mamografia, seja ela digital, seja ela não digital, seja ela convencional, ela vai emitir uma radiação. Então a sua mama vai estar sendo irradiada. Tanto que se recomenda assim, que você faça o mínimo de radiografias possíveis, né? Quando necessário se faz mais de uma por ano, mas a recomendação é se fazer uma por ano. E me fala uma coisa, ele é tão eficaz quanto a mamografia ou não? Sim, essa pergunta também a gente escuta quase todos os dias no nosso atendimento. Eu vou tentar resumir em 2 palavras praticamente. Um completa o outro. Tem coisas que o ultrassom vai ver com muito mais facilidade que a mamografia e tem coisas que a mamografia vai ver muito mais... No caso da prótese? Não muda absolutamente nada. Não muda absolutamente nada, porque todas as próteses elas são colocadas ou atrás da glândula mamária ou atrás do músculo. E tudo que vai, a mama ela vai estar na frente. Então não atrapalha nem a realização da ultrassonografia, nem a realização da mamografia. Isso é um mito, que a prótese esconde. Não vai esconder nada, isso é mito. Isso é mito. Olha só, importante. Todo mundo fala, vai com a prótese. E tem medo, né? Porque problema. A mamografia vai achatando. Não vai explodir a prótese. Todo mundo, o paciente chega para mim, doutor, mas não vai me explodir. Não, existe uma manobra que é feita, uma técnica que é utilizada para se fazer a mamografia, porque a mamografia ela trabalha com compressão, e essa técnica você deixa a prótese um pouquinho de lado para poder fazer a mamografia adequadamente. Então não atrapalha, a mamografia, tanto o ultrassom quanto a mamografia pode ser feito com ou sem prótese. E a vantagem do ultrassom é que não dói, né? É isso aí, bem forte, já que é. Mas eu sei que não dói, tá? Mas a mamografia ela tem que ser feita. Tem que ser feita. Ela é obrigatória, inclusive ela é hoje considerada, o ultrassom não é o método rastreador de câncer de mama. Quem é o rastreador de câncer de mama é a mamografia. E doutor, na avaliação ginecológica, qual a importância? Olha, dizem alguns ginecologistas que é o que ajuda no diagnóstico ginecológico, né? Como se fosse o auxiliar do ginecologista, né? Na área ginecológica é fundamental a avaliação da ultrassonografia. Ela faz praticamente todos os diagnósticos da pelve feminina. E aquela diferença de você fazer ultrassom externo ou Sim. aquele... O intravaginal. A qualidade dos 2 métodos é diferente. Muda? Muda, porque é basicamente no sentido de tudo que você enxerga mais de perto, você enxerga melhor. O transvaginal você vai estar olhando mais de perto, você consegue ter uma resolução melhor. E o que você está vendo por cima tem a bexiga, um anteparo que é a bexiga. Dependendo da paciente, pode ter um tecido adiposo um pouco mais... uma paciente com sobrepeso, né? Isso dificulta a penetração do som, dificulta a realização das imagens. Bom, ótimo programa, né? Foi ótimo, muito legal. Você tem que fazer tudo bem. Não vai escapar da mamografia. Não vai escapar, você tem que fazer a mamografia. Bom, guardou tudo aí, gente, as informações. Olha, doutor, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. É uma pena que o nosso programa acabou. Foi um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado para vocês. Tchau, gente. Tchau, gente. Programa TPM. Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados. Vivenda do Brasil. Cosméticos inteligentes.